Imagina que você queira criar um scroll infinito. O que exatamente é isso? Vocês conhecem sites como Twitter, Facebook, aqueles sites que quando você está aqui e você desce, ele simplesmente carrega mais coisas na página. E aí você desce novamente e ele carrega mais coisas. Será que isso é muito difícil de implementar? Vamos ver, talvez não seja tão difícil assim. Eu venho aqui no meu navegador Chrome, eu vou digitar about blank. Eu trago uma página em branco. Botão direito, inspecionar, ele vai me permitir chegar num console do JavaScript. Bom, para fazer o controle do scroll, primeiro eu tenho que ter o scroll, eu preciso ter a barra aqui, ou seja, eu preciso que esse documento tenha alguma coisa aqui. Então vamos lá. Eu venho aqui e vou criar um contador começando em 1. E vou criar uma função, a função textos. Uso o arrow function. Se você não conhece, não se preocupe. No final, nós temos uma playlist de JavaScript avançado que ensina uma série de recursos avançados de JavaScript, inclusive a arrow function. Então, minha arrow function vai fazer o quê? For let i igual a 0, ponto vírgula, i menor que 40, ponto vírgula, i mais mais. Eu vou simplesmente, por 40 vezes, escrever document.body.inner.html mais igual a, aqui é outro recurso mais recente de JavaScript, eu uso uma crase, eu posso escrever assim, linha, $contador, mais, porque eu tenho que subir ele, e um BR. Se eu faço isso, significa o seguinte, que agora, quando eu escrever textos, eu tenho a linha de 1 a 40. Se eu rodar texto de novo, ele vai escrever a 41 em diante. Ele vai botar mais textos aqui. Claro, numa situação real, pode não ser algo gerado pelo seu JavaScript, pode ser algo que você está trazendo da internet, de uma API, ou lendo de um banco de dados. Nós mostramos no JavaScript avançado, nas outras playlists, coisas desse tipo também. Nós vamos lá, vamos dizer que seja apenas um código que você gera aqui, que gera alguma informação. E quando eu chego no final, eu quero que ele chame o texto novamente para gerar mais informações. Bom, primeiro, vamos entender dados que existem aqui. Por exemplo, document.body.scrollHeight. O que é isso? Este é o tamanho deste documento aqui. Por exemplo, se eu fizer mais uma vez, o que eu tenho aqui? 41. 752. Aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho o tamanho do meu documento, porque ele agora está maior. Mas eu tenho outras coisas também. Eu tenho, por exemplo, o window.innerHeight. O que é isso? É o tamanho dessa janela aqui. Por exemplo, agora está em 319. Mas o que acontece se eu diminuir a minha janela? Diminuir o tamanho dela. Ela está em 319 até aqui. Então, esse é o tamanho da janela. Eu tenho o tamanho do documento e o tamanho da janela. O que falta é a minha posição desse scroll. Vamos lá. Window.scroll y 452. Eu estou aqui embaixo, se eu somar os dois, 319 mais 452, 760, 771. Ok. Eu cheguei aqui. Mas se eu estiver lá em cima, o scroll y é 0. Ou seja, quando o scroll y e o innerHeight estiverem próximos do scroll height do documento, significa que eu estou aqui embaixo. Ok, então o que eu preciso? Eu só preciso de um evento do scroll e eu preciso, nesse evento do scroll, fazer o teste dessas três variáveis. Vamos fazer isso agora. Window.addEventListener. Associe, ele vai ficar escutando um evento. Basicamente, ele vai dizer o seguinte: quando houver tal evento, chame tal função. Então, você passa o evento, que adivinhem só, é o scroll, e a função, eu vou usar também um arrow function. Eu vou criar uma função aqui dentro do addEventListener. E o que vai ser essa função? Bom,
ela vai testar se o window.scroll_y mais window.innerHeight mais um 5, por exemplo, for maior que document.body.scrollHeight, significa que eu estou aqui embaixo ou quase aqui embaixo. Se um mais o outro mais 5 for maior que esse aqui, significa que eu vou simplesmente chamar textos. Vou criar mais algum conteúdo. Pode ser uma chamada de uma API, pode ser trazer dados, enfim, eu vou gerar mais coisas no meu documento. E agora? Olha só, estou aqui, e aí quando eu chego lá, ó, 78, 80, ó, cheguei aqui. Quando chegar em 120, quando chego perto daqui, eu trago mais coisas. Feito um scroll infinito. É uma linha de código, uma linha que eu associo ao evento do scroll, um teste de duas variáveis da janela, do window, que é o scroll y e o innerHeight. Eu testo as duas com o tamanho do documento, que é o document body scroll height. Se eles são praticamente iguais ao scroll height, eu chamo o que quer que seja a minha função que traz mais dados. É só isso que você precisa para fazer um scroll infinito. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se, marque o sininho, porque todos os dias nós publicamos um novo vídeo de programação, de JavaScript, etc. E aqui no final temos uma playlist de JavaScript avançado, para você ver. Temos também uma playlist que mostra sobre APIs. Você já pode juntar isso com o código de uma API pública e fazer efetivamente um scroll infinito que traz dados de uma API. E ficamos hoje por aqui. Muito obrigado.